vai conversar um pouquinho sobre um assunto que é bastante polêmico, que é o que a gente pode chamar de direito a uma morte digna. E indo até um pouquinho além, a gente pode chamar de direito a uma morte assistida, a uma morte auxiliada, a uma morte tecnicamente auxiliada. O que significa isso? Muitos países hoje vêm adotando sistemas legais, sistemas normativos que possibilitam aos pacientes, principalmente aqueles já em fase terminal, terem o direito ao suporte no final de vida. Então, a gente pode indicar basicamente alguns formatos que isso é realizado. Conceitualmente, a gente trabalha com duas grandes formas de morte auxiliada. Uma é a conhecida eutanásia, né, em que o profissional age de maneira direta no paciente, e aí a gente pode subdividir a eutanásia no que seria uma eutanásia ativa, então em que o médico pratica o ato, né, que põe termo à vida do seu paciente. E a gente tem a eutanásia no seu formato passivo, em que apesar de existir alguma possibilidade de tratamento, existir ainda alguma chance de opção, né, para o paciente, o médico simplesmente não age, né? Ele deixa a evolução natural daquela doença e então aquele paciente tem a sua morte, digamos assim, antecipada, né? E o outro formato que é também utilizado nos países que adotam essa sistemática é o chamado suicídio assistido. O suicídio assistido, ele possui um tratamento um pouco diferente porque não há um ato direto do profissional de saúde. O profissional simplesmente prescreve uma medicação, né, chamada de medicação fatal, né, a medicação que vai levar esse paciente a encerrar a sua vida de maneira abreviada, mas é o paciente que decide quando, como e onde vai fazer uso dessa medicação. Então, a gente tem basicamente esses dois formatos, né? Esses dois conceitos que são utilizados quando a gente fala de abreviação da vida de maneira assistida, de maneira auxiliada. Como isso está sendo tratado hoje pelo mundo em geral? O que a gente percebe é que a grande maioria dos países que adotam esse sistema, inicialmente, tem uma posição a partir do Poder Judiciário. O Poder Judiciário desses países tem participação fundamental nesse processo. A gente vê alguns casos clássicos, como por exemplo a Holanda, que em 2001 adotou uma forma de legislação que permite tanto o suicídio assistido quanto a eutanásia de maneira auxiliada, né? Teve início numa discussão judicial na década de 70, a partir de uma médica que decidiu praticar um ato desse tipo com a sua própria mãe, né? Abreviando então e eliminando o sofrimento da sua mãe que estava numa doença terminal, e ela mesma decidiu levar isso a público para que houvesse essa discussão, né? Então, a partir daí, a Corte da Holanda traçou alguns requisitos mínimos para que se pudesse realizar esses atos e indicou então que se fizesse uma legislação. E outros países também caminham a partir dessa mesma ideia de decisão judicial. A Colômbia, por exemplo, possui hoje normativa específica regulamentando a eutanásia, mas que também teve início a partir de duas decisões judiciais que mobilizaram o país em relação a esse assunto e também passaram a partir destas decisões a possuir alguns limites com relação à utilização desse direito. O cenário internacional, então, a gente pode citar os países que adotam essa sistemática. Aqui na América do Sul, a gente tem a Colômbia, como eu disse, e a gente tem o Uruguai. O Uruguai é considerado o precursor mundial do direito à morte auxiliada. O Uruguai trata
essa questão sob o formato do homicídio piedoso. Esse é o termo que eles utilizam a partir de uma interpretação do seu Código Penal. Então, é considerado hoje o primeiro país a ter uma norma, é um Código Penal de 1937, então é considerado o país precursor no direito à morte auxiliada. Nos Estados Unidos, a gente tem hoje basicamente 5 estados que possuem legislação própria, né? E um estado que trabalha essa questão em cima de decisão judicial, né? No estado do Oregon, então, em 1997, foi editada uma lei, que é uma lei que ela recebeu uma nomenclatura muito interessante, e a forma com que eles trabalham isso nos Estados Unidos, que é a DWDA, que é a Death with Dignity Act, né? Então eles trabalham com essa nomenclatura, essa DWDA, e há um controle e uma monitoração constante desde 1997, né, do uso dessa medicação, a forma como ela é utilizada, os efeitos. Então o estado do Oregon controla isso de uma maneira muito interessante. E a partir daí a gente teve Washington, Califórnia, mais recentemente o Colorado, Vermont, Montana. Então todos esses estados foram adotando sistemas que permitem a morte auxiliada. E sempre tendo como base o critério da doença terminal, né? Nos Estados Unidos, basicamente, é utilizado um critério de um prognóstico de vida de 6 meses, né? Que tem que ser atestado por 2 médicos, o paciente tem que fazer essa requisição de maneira, primeiro, verbal, e por duas oportunidades, com um intervalo mínimo de 15 dias entre cada requisição, e depois ele tem que formalizar essa requisição por escrito, né? É importante destacar que, apesar de não ser o tema, o objeto principal aqui da conversa, mas muitos desses países adotam já um sistema de diretivas antecipadas de vontade. O que significa isso? Que o paciente pode deixar previamente determinado qual é o tratamento que ele deseja no seu final de vida. Na Europa, a discussão é um pouco mais ampla, né, a respeito desse tema. Como eu citei anteriormente, a gente tem a Holanda como uma grande precursora dessa legislação, né, a respeito da morte auxiliada. E é um destaque interessante que a Holanda mantém ainda o crime de eutanásia. Quer dizer, a eutanásia indiscriminada, ela ainda é considerada crime. Para que não haja a criminalização da conduta, o médico deve obedecer exatamente os requisitos da lei, né, atendendo à vontade do seu paciente. A lei holandesa possui comitês de revisão dos procedimentos, quer dizer, depois que o procedimento é realizado, ele é submetido a um comitê multidisciplinar que vai avaliar se era ou não o caso de realização do procedimento. Então, há uma fiscalização em cima desses procedimentos. E, logo em seguida, a Bélgica também regulamentou o procedimento da eutanásia, especificamente, e avançou ainda mais, porque a Bélgica retirou qualquer limite de idade para que fosse realizado esse procedimento. Então, mesmo crianças que possuem um prognóstico ruim, né, que possuem pouco tempo de vida, caso os pais decidam autorizar, podem também se submeter a essa forma de tratamento em final de vida. A Suíça é um outro exemplo também muito interessante, porque a Suíça ela parte de uma interpretação do Código Penal, ela não possui nenhum tipo de legislação específica, ela apenas autoriza que se realize o auxílio ao suicídio, desde que não seja por razões egoísticas, né? Então, a partir daí, foram criadas 2 grandes associações, são entidades particulares, privadas, que têm um objeto muito amplo. Eles não tratam só do suicídio assistido, eles dão, na verdade, toda uma assistência de final de vida para os seus associados. Então, assistência com relação a testamentos, a distribuição de bens em final de vida, muitas preocupações que todas as pessoas têm quando sabem que estão se encaminhando para um final de vida, que já possuem um prognóstico ruim, né? A gente tem também o exemplo na Áustria, em que há a aceitação da eutanásia no formato passivo, como eu disse para vocês no início,
E mais do que isso, o Código Penal austríaco pune inclusive o profissional que intervém contra a vontade do paciente. Então, se o paciente não quer mais nenhum tratamento, ele não quer mais que nada seja feito, apesar ainda de existir alguma possibilidade, né? Mas ele não quer mais que seja feito qualquer tipo de tratamento, o médico que atua contra isso, ele ainda pode ser punido criminalmente na Áustria. Então, esse é um panorama internacional. A gente tem alguns países que estão discutindo o auxílio à morte, sempre nesse contexto de direito à morte digna. A gente tem Portugal que está discutindo, a gente tem a França que está discutindo. O Canadá está muito próximo já de ter uma lei aprovada a respeito disso, inclusive a partir também de uma decisão judicial que determinou que fosse apresentado um projeto de lei em cima dessa questão. A gente tem na Alemanha uma discussão a respeito da aceitação ou não da eutanásia na forma passiva. Então o mundo vem discutindo isso e acredito que seja o momento do Brasil também começar a discutir esse assunto. Nós temos uma Constituição Federal, que é uma Constituição baseada num princípio extremamente relevante, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, e é um conceito que deve ser levado por toda a nossa vida, no nascimento, no transcorrer da vida e também na morte. A dignidade deve ser respeitada a todo momento. A nossa Constituição, no artigo 5º, onde há as garantias e direitos fundamentais do indivíduo, ele prevê o direito à inviolabilidade da vida. A vida é um bem inviolável. Ninguém tem o direito de violar a vida de outro, a não ser que eu mesmo queira que a minha vida chegue a um termo, chegue ao final. Não há mais necessidade de se submeter a tratamentos dolorosos, quando a chance de cura é mínima, não é? Quando na verdade o tratamento é mais doloroso do que a própria doença, do que a própria evolução dessa doença. Então, e o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 3º, ele diz que ninguém é obrigado e ninguém pode ser submetido a nenhuma forma de tratamento degradante, desumano. Então, eu entendo que a nossa Constituição dá a guarida necessária para que a gente possa discutir uma lei que garanta aos brasileiros o direito a essa morte digna de maneira auxiliada, assistida, através desses procedimentos assistidos por um profissional da saúde. Na história do nosso Congresso Nacional, nós nunca tivemos essa discussão. Esse é que é o grande ponto. Está na hora da gente iniciar essa discussão. Tivemos um projeto de lei apenas em 1995 que nunca chegou a ser discutido pelo Parlamento brasileiro, que tinha uma exposição de motivos extremamente voltada para o direito à morte digna, mas que no corpo do seu texto não passava de uma mera alteração do paradigma de morte, que logo depois foi absolutamente substituído por uma resolução do Conselho Federal de Medicina que estabeleceu os requisitos da morte encefálica, da morte cerebral. Então, não era propriamente um projeto voltado à morte digna. Ele apenas previa que se desligassem aparelhos quando detectada a morte cerebral. Então, o nosso Congresso, o Parlamento brasileiro como um todo, nunca teve a iniciativa de discutir esse assunto. E acho que esse é o momento da gente discutir um projeto de lei, e aí me apropriando do termo norte-americano, que seja um ato pela morte digna. Eu acho que é isso que nós temos que discutir daqui por diante.